Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Parada Top Car, tudo tranquilo? Bem, hoje a gente vai falar desta peça aqui, ó, que é de suma importância para o seu veículo e principalmente para a sua segurança e a segurança dos ocupantes do seu carro, tá bom? Então eu vou falar dos principais sintomas que você pode estar com algum problema no carro que você nem imagina o que é, e o problema pode ser daqui, ó, tá? Então você pode ter um sintoma que você nem imaginava, pode ter pedido para o mecânico trocar várias peças, ou o mecânico não conseguiu identificar qual era o problema do carro, e o problema simplesmente era do servofreio, tá bom? Então fica com a gente aí que eu vou explicar para vocês o funcionamento do servofreio rapidamente e também te falar quais os principais sintomas que levam a você observar se o problema não é nesta pecinha aqui, o servofreio, também conhecido como hidrovácuo. O servofreio, também conhecido como hidrovácuo, é uma peça essencial no sistema de freio do carro, porque ele facilita muito a frenagem. Sem ele, seria necessário usar muita força no pedal para parar o veículo, principalmente em situações de emergência. Imagina você ter que parar 1 tonelada, ou seja, várias toneladas, né, de metal em um curto espaço de tempo, né, e também em uma pequena distância, utilizando apenas a força de um pé ou de uma perna, né? E se você for pensar, analisar bem, você não faz nem tanta força. Isso só acontece graças à engenharia, né, muito interessante e simples desse sistema aqui do servofreio. Então, como funciona esse sistema que leva a gente a ter uma eficiência muito grande na frenagem do carro? Quando você pisa no pedal de freio, o servofreio entra em ação. Ele utiliza o vácuo gerado pelo motor. Então é o seguinte, tem uma torneirinha, ou melhor, uma mangueira, não uma torneira. Tem uma mangueira conectada, tá bem aqui, ó, conectada nesta câmara aqui do hidrovácuo e vai até a parte do motor. Fica normalmente conectada aqui em alguma parte do cabeçote do motor, que tem ligação direta com os pistões do carro, tá? Então, quando o pistão levanta, ele e abaixa, né, ele vai criando um sistema de pressão, ou seja, ele vai sugando o ar, e com essa mangueira ligada diretamente no hidrovácuo, essa sucção do ar vai criando um vácuo dentro dessa câmara. E esse vácuo gerado pelo motor, ele vai auxiliar no pulsionamento, né, do fluido de freio até as rodas, tá? Se você não tivesse essa câmara de ar aqui, esse hidrovácuo, né, o servofreio, você precisaria utilizar muito mais força para poder fazer esse sistema de frenagem, tá? Então, ao mesmo tempo que você utiliza a força dos seus pés, há um sistema de vácuo aqui ajudando nesta tarefa de empurrar o fluido de freio até as pastilhas de freio, tá bom? Então, aqui dentro do servofreio existe um diafragma, tá? Uma espécie de borracha que é dividido em duas câmaras. Uma dessas câmaras se conecta ao motor através daquela mangueira que eu informei ainda há pouco, que é a mangueira onde é criada o vácuo, tá? Quando você pisa no pedal, o ar entra pela outra parte da câmara, tá, né? São uma divisão em duas partes, né, dentro desse diafragma. Então, e quando você pisa no pedal, o ar entra na outra câmara, criando assim uma diferença de pressão. Essa diferença é o que gera força para ajudar você a pressionar o cilindro mestre, que é essa peça aqui, ó, bem debaixo aqui da reservatório de fluido de freio, tá? Então, essa força do vácuo que vai te ajudar a empurrar o fluido através dos dutos aqui do fluido de freio. Mas aí, e agora? Quais os sintomas que começam a acontecer no carro quando esta peça, né, o servofreio, está com defeito? Então, olha só. O primeiro sintoma é o seguinte, que pode acontecer muito, tá? O pedal de freio ficar mais duro. Então, quando a gente tem problemas aqui no diafragma, né, que é uma borracha que tem dentro aqui do servofreio, né, que ela que trabalha com o sistema de vácuo, ela pode ressecar com o tempo, ter algum furo, né, ou alguma rachadura, e com isso o sistema de vácuo não é feito de forma eficiente, né? Vai ter uma entrada de ar. Tendo uma entrada de ar num sistema de vácuo, isso não é bom. Então, o primeiro sintoma é você ter o pedal de freio mais duro. Você vai precisar de mais força para poder
apertar o freio, né? Pisar no freio do seu carro e ter mais dificuldade para fazer o carro parar. Então esse já é o primeiro sintoma. O segundo sintoma, é claro, já está relacionado ao primeiro, é a distância que você vai precisar para ter uma paragem, né, uma frenagem completa do veículo. Então a distância entre o ponto que você pisou no freio até o carro parar vai ser maior do que era de costume. E isso é muito perigoso, tá? Prestem atenção. Terceiro sintoma, se você tiver algum vazamento, né, dentro do diafragma aqui, com algum problema na borracha, você vai escutar, ao pisar no freio, um barulho de ar, né? Vai escutar um barulho de ar, como se tivesse um ar fugindo por algum lugar ou por um furo de alguma borracha, né? É uma espécie de um assovio, tipo um assovio quando você pisar no pedal de freio. Mas é importante deixar bem claro que somente o barulho do ar quando pisa no pedal de freio não significa que o diafragma está ruim, tá? É sempre importante observar os outros sintomas também. Agora o quarto sintoma. Então, um quarto sintoma, que é até muito recorrente, é você ter problemas na marcha lenta do seu carro, ter uma marcha lenta irregular, né? Uma marcha lenta que fica oscilando, e isso pode causar uma falha no sistema, né, de regulagem da marcha lenta do seu veículo. Então é muito importante também você ficar ligado nessa parte do diafragma aqui, né, ou seja, no servo-freio, que isso também causa um problema, né, vai causar alterações no sistema de marcha lenta do seu veículo. Inclusive pode causar falha no motor e até desligamento do motor, né, ou seja, o carro vai morrer. Pode ser uma ligação também com um servo-freio com problemas. O quinto sintoma então pode ser também um aviso no painel de instrumentos do seu carro. Pode ter uma luzinha acesa indicando que o sistema de freio está com algum problema, tá? Então se você tem um aviso no painel do seu carro e tem algum desses outros problemas relacionados, como um pedal mais duro, né, um carro demorando mais para parar, alteração no sistema da marcha lenta do seu veículo, né? Então você já pode ficar prestando atenção e dar uma verificada no servo-freio, tá? E o sexto sintoma pode ser também, não acontece muito, mas é bom ficar de olho em algum tipo de vazamento, tá? No sistema de alimentação aqui dos tubos, né, do líquido de freio, tá bom? No fluido de freio. Então vocês observem qualquer tipo de vazamento que você tiver aqui no cilindro mestre aqui, tá? Pode não, com certeza vai ter um problema relacionado à segurança do seu carro. Outra observação importante que você deve fazer é ligar o seu veículo e pisar no pedal de freio. Quando você pisa no pedal de freio, ele não pode ceder, tá? Ele tem que ter a resistência e teu pé parar. Se o seu pé continuar afundando, ou seja, o pedal continuar afundando, significa que você tem algum vazamento de fluido de freio no sistema de freio, tá? Ou um vazamento de ar também. Então o pedal tem que ficar firme e constante, ele não pode ceder quando você apertar, tá? Ele tem que ter um limite e parar. E outra observação importante é o que nós já falamos: se você pisar no freio e ele estiver mais duro do que o normal, né? Ou seja, você precisa fazer muita força para o veículo parar, é sinal que você tem um problema no servo-freio do seu veículo, tá bom? Bem, agora você já sabe como identificar os principais sintomas de um servo-freio com problemas. Se você tem algum deles, corra para uma oficina mecânica, ou se você tiver experiência, já pode começar a reparar esse problema. Lembrando, isso é um sistema de freio que simplesmente é o item mais importante do seu veículo, tá? Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like monstro, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.